Boa noite, amados, graça e paz. Mais uma vez, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Efésios 5, de 8 a 14. Efésios 5, de 8 a 14, onde diz assim: Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Verso 14 diz: Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém, queridos? Aí a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 5, verso 8 ao verso 14. E a palavra de Deus, ela nos chama a refletir, pois, com certeza, nós como pessoas que andamos na luz, nossos atos devem refletir a nossa fé. Devemos ter uma vida acima de qualquer censura moral e refletir o amor de Deus, meus queridos. O verso 11, quando Paulo fala em evitarmos as obras infrutíferas das trevas, ele diz para evitarmos qualquer prazer ou atividade que resulte em pecado. Portanto, nós temos que avaliar as nossas obras para que a gente não venha conviver e viver com uma atividade pecaminosa. E devemos ir além. Paulo nos ensina a expor as nossas obras, porque o nosso silêncio pode ser interpretado como aprovação. Deus quer e precisa de pessoas que defendam a palavra que é verdadeira. Chega de ficar na sua, chega de ficar quietinho. É tempo da gente manifestar a palavra de Deus. O Salmo 27, verso 1 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Olha a pergunta do salmista. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Fica aí a pergunta para nós. Não temas, pois toda a escuridão é dispersa frente à luz que é o Senhor. Colocar-se na luz é ser visto como se é. Estar nas trevas é estar oculto. Mas por que se manter oculto? Por que não brilhar a luz que há em nós? Na luz tudo se manifesta. E deixar como ilustração para nós nessa noite. Quando do surgimento da TV em HD, houve uma grande preocupação, pois aqueles que trabalhavam com as imagens sabiam que ela mostraria todas as imperfeições no rosto dos artistas. E a solução qual foi? Caprichar na maquiagem. Tessalonicenses 5:6 diz: Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Queridos, nós não podemos dormir no ponto. Nós temos que estar atentos. A luz garante a visão clara do caminho. E quando nós caminhamos num lugar escuro, a própria palavra de Deus diz que nós estamos sujeitos a tropeçar, sujeitos a cair. Mas quanto mais claro é o local, menor é a incidência de acidente ou de queda. Salmo 119, 105 diz assim para a gente: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Andar na palavra, meus queridos, é mais do que fazer as coisas quando lhe convém, ou quando não lhe custa nada. Andar na palavra é fazer, mesmo que lhe custe muito. Mas quero que você
grave uma coisa: se você estiver afirmado na palavra, estiver andando na luz, ainda que você pareça estar perdido, você está ganhando sempre. Mesmo que você esteja perdido, não, mesmo que você esteja perdendo, você está ganhando sempre. Que nós possamos meditar nessa palavra. E eu creio que, como a palavra nos exorta, ela lá no verso 14, ela nos chama a atenção nesse versículo aqui, diz assim, ó, pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E isso acontece com aquele que está vivendo em densas trevas, tem um encontro com o Senhor Jesus, e a partir desse momento, então, que ele tem esse encontro, Deus começa a trabalhar na vida dele, ele começa, então, a ser esclarecido, a ter a luz do Senhor sobre a vida dele, a ter o Espírito Santo na vida dele para levar ele pelos caminhos corretos, pelos caminhos certos, né? Participar das coisas que são de Deus, conforme a palavra orienta. E nós sabemos que nós, há um tempo atrás, nós éramos filhos das trevas, mas agora nós somos filhos da luz, nós estamos na luz, nós temos que andar como filhos da luz. E diz ainda no verso 11 que nós não devemos nos comunicar com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condená-las. Nós temos que ter esse senso de condenar as coisas que estão erradas. Mas tem gente que parece que não tem noção mais das coisas, estão perdidos. E estão com o dedo em riste, né, na direção das pessoas, acusando daqui, acusando dali. E se esquecendo até daquilo que elas mesmas falam. Elas acabam de dizer uma coisa, daqui a pouco elas se contradizem, acusando. E nós não somos acusadores. Quem acusa é Satanás, quem é acusador é o diabo. E nós também não somos juízes, não devemos estar julgando nada nem ninguém. A própria palavra diz que nós, como filhos da luz, nós somos vistos como tais, através de quê? Do nosso relacionamento, do nosso comportamento, do nosso testemunho. E quem nos julga é o Senhor. E se alguém quer ser juiz, que julgue. Eu não sou juiz e nem ensino ninguém a ser juiz, mas que nós sejamos filhos da luz, que nós temamos ao Senhor, que nós venhamos a andar conforme a palavra do Senhor orienta, e que nós possamos entender que as coisas se manifestam, né? E essas coisas sendo manifestas, elas são condenadas pela luz. Ou seja, quando você anda em oculto, quando você anda em trevas, quando você faz coisa, tem determinada coisa que a Bíblia fala que até para a gente falar é complicado, porque a coisa é tão estranha que você tem vergonha até de falar determinadas coisas que você viu, de tão vergonhoso que é. Então, meus irmãos, a palavra que fica aqui para nós é o seguinte: olha, toma cuidado com a sua vida, toma cuidado com aquilo que você faz, toma cuidado com aquilo que você fala. Então, nós como filhos da luz, nós devemos ser temerosos, nós devemos ser sábios, né? Nós devemos ser inteligentes e entender que hoje nós somos novas criaturas e que nós temos que despertar. Se ainda existe alguém dormindo, desperta. Desperta, porque Cristo ele quer te esclarecer. E deixa essa palavra para nós nessa noite. Que a luz do Senhor possa brilhar na nossa vida. Que nós possamos ser luzeiro nesse mundo em trevas. Nós possamos nos unir as nossas forças, unir os nossos saberes, para que a gente possa conquistar, né, esse povo que está lá fora, esse povo que está dependendo de uma palavra amiga, de uma ajuda, né, de um consolo. E a Igreja do Senhor, ela existe para isso. Essa é a missão da Igreja do Senhor: consolar os que choram e até aqueles que estão necessitados e ajudar. Mas faça a sua parte. Não fique só cobrando dos outros. Tem muita gente que só sabe cobrar dos outros, mas não faz a parte dele. Nós fomos chamados para fazer a nossa parte. Se o outro fizer ou não fizer, ele vai prestar conta com Deus ou com quem ele serve. Eu sirvo a Deus, então as minhas contas serão prestadas a Deus e as suas contas serão prestadas a Deus. Então façamos, cumpramos as ordens do Senhor. Vamos fazer tudo aquilo que Ele tem nos orientado. Deus abençoe a sua vida, sua família. Te dê uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Senhor, graças te damos por esta palavra e por esse tempo. Abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa família. Obrigado, Pai, por tudo. Eu oro agradecido
Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.